Hoje a gente está aqui com o Bruno Molli, ele é diretor de engenharia na ZUP. Tudo bem, Bruno? Muito legal ter você aqui batendo esse papo com a gente, cara. Opa, tudo jóia, Edu. Obrigado pelo convite aí. Imagina. E como sempre, estou também aqui com o meu co-host, né, o Otávio Santana. E aí, Otávio, como é que você tá? Como sempre, um prazer imenso estar aqui ajudando esse projeto, muito legal, né? Sobretudo focado aí no especialista, no Staff Plus, essa galera aí, muito legal. Boa, muito bom. E nosso episódio hoje vai ser sobre Design Docs. Aí, para começar aqui, Bruno, eu já queria te mandar uma pergunta aqui bem básica, né? Só para colocar todo mundo nivelado ali, né? Pra gente começar nivelado já. Eu queria entender de você o que é esse tal de Design Docs e por que, na sua visão, as empresas deveriam considerar criar esse Design Docs. Boa. Acho que a resposta mais fácil e a primeira que a galera vai encontrar pesquisando é que ele é um artefato, né? Ele é um documento que você usa para definir um design de uma solução de software, tá? Mas eu já gostaria de colaborar aqui e colocar uma visão um pouco mais para frente para motivar a galera a olhar esse assunto, né? Então, mais do que o artefato em si, ele é uma ferramenta de comunicação muito importante, ainda mais em ambientes, né, onde você tem um nível de ambiguidade muito alto, que é um ambiente onde a galera mais sênior vai se encontrar. Então ele serve como uma ferramenta de comunicação de engenharia, né? Então ele é uma ferramenta que transita do espaço do problema, que é onde você trabalha com o time de produto ou com seus clientes, e aí quando você vai para o espaço da solução, que é o momento onde você vai tirar toda aquela ambiguidade, né? Porque no final o software não compila a ambiguidade, né? Então você precisa transformar aquilo em alguma coisa muito clara para você comunicar com as outras pessoas de engenharia. Então, resumindo, é uma ferramenta de comunicação muito poderosa e, já adiantando lá atrás, um overhead, sim, né? Você tem que criar o documento, manter ele atualizado. Então, você tem que balancear muito bem. Aí depois a gente pode entrar um pouco mais no detalhe em quais cenários ele ajuda e quais cenários ele pode ser um problema ali, trazer um overhead, né? Para não trazer aquela imagem que é uma solução bala de prata, né? Sim, sim. Só para tirar uma dúvida rápida aqui em relação a um ponto, quando a gente fala ali de RFC, né, o Request for Comments, é a mesma coisa que Design Doc ou não? A RFC também é uma ferramenta de comunicação, então no sentido de você aplicar ela para você chegar numa comunicação consistente entre a sua engenharia, ela seria a mesma coisa. No formato, na mecânica, talvez um pouco diferente. Boa. Manda aí, Otávio. Talvez não, com certeza é diferente, tá? Para não dar uma resposta ambígua aqui. Boa. Manda aí, Otávio. Não, o grande ponto que o Molly fala, né, desse compartilhamento de comunicação, é aquele momento quem nunca, né? Afinal, quem nunca entrou num projeto que ninguém sabia para onde ia, para onde se conectava e para onde deveria ir, né? Então, é uma dor que, de certo modo, ajuda, né, a ser diminuída com Design Docs. Mas, Molly, você falou muito, né? Falou objetivo. E vamos correr atrás do trade-offs, né? Vamos começar novamente com a vantagem. Pô, quais são as vantagens, quais são as garantias e quais os benefícios aí pensando em curto, médio e a longo prazo. Show. De benefício, de cara, assim, o que a gente tem é que você consegue escalar com o conhecimento da galera mais sênior, que é super complicado e um valor super bacana para a empresa, né? Então, a Design Doc, você consegue capturar ali o design em si, são aquelas decisões que o time vai tomar, né? A decisão também muito mais sobre o que você não vai fazer, né? Inclusive tem uma seção específica na Design Doc sobre o que não fazer, que isso é muito importante. Então, acho que a grande vantagem que eu colocaria é você conseguir escalar esse conhecimento, né? Você materializar ele e escalar ele. Então, uma pessoa ali que está no nível mais júnior ou que é um engenheiro ou uma engenheira, lendo o Design Docs, ela começa a se quase que absorver o conhecimento da galera. Não é o único jeito, né? Não tô aqui, né, a gente não diz que é do tipo, não se comuniquem, use Design Docs, né? Não tem reuniões, não é isso. Mas é um jeito muito barato, rápido de você escalar o conhecimento da galera de engenharia. Mas a grande vantagem mesmo é que uma engenharia com um problema de alinhamento é uma engenharia que tende a causar muito problema para a empresa. Assim. Então é aquela engenharia que qualquer dúvida vira um problema e que não tem uma capacidade muito alta de resolver problemas por si só. Né? Então você acaba bagunçando ali a autonomia dos times e a responsabilidade. Né? O equilíbrio disso fica alterado quando a comunicação não é clara. E como trade-off, vocês querem comentar ou vocês querem entrar no trade-off já? Só para não acelerar, não atropelar tudo aqui. Porque eu vou, se deixar, eu vou embora. Não, manda bala, manda bala. O trade-off principal, galera, ele... Acho que o primeiro trade-off é que toda vez que você entra num time de engenharia e você tenta colocar algum tipo de... Você pode falar de vários jeitos diferentes, tá? Mas toda vez que você fala, vamos fazer assim, a galera entende que você está criando um processo, né? Então,
O primeiro trade-off é esse choque inicial, então você vai colocar um pouco de ruído ali no buzz de comunicação do time. Aquela galera, a engenharia mais freestyle, vai olhar e falar, putz, é mais um negócio, mais um documento e tal. Então, acho que o primeiro trade-off é que você vai gerar um ruído no time, então é muito importante você entender como que você vai levar a prática para o time. Se você levar com um teor de que é um processo que tem que seguir, que não vai passar o PR, você vai ter um problema já muito grande no começo de resistência. Se você levar como uma ferramenta de comunicação para incentivar o aprendizado, deixar as coisas transparentes e até ajudar no trabalho assíncrono, você tem uma estratégia de adoção mais acelerada. Então, o primeiro trade-off é o ruído do buzz. O segundo, de fato, é o trabalho em si na Design Doc, né? Então, a Design Doc ela é um documento, você tem que escrever ele, consome hora de engenharia, né? Então, a hora de engenharia a gente sabe que é o recurso mais valioso ali e também o mais complexo de gerenciar. Então, de fato, você está investindo tempo do seu time de engenharia para escrever a Design Doc. E aí você pode fazer vários tipos de conta de economia para ver se valeu a pena. Se você conseguir economizar em comunicação depois, você faz essa conta. Então, resumindo, o primeiro trade-off, ruído de comunicação, a galera vai, se você levar de um jeito muito brusco, a galera vai entender que você está criando um processo e engenharia não vai curtir. E o segundo, de fato, escrever a Design Doc e mantê-la atualizada custa tempo de engenharia. Sendo bem sincero, pra gente também não ficar todo mundo da fantasia, não, resolve todos os problemas. Não. É uma puta ferramenta, mas tem esse custo. Mas, Bruno, você como diretor, né? Como é que você conseguiu reduzir esse custo, né? Como você conseguiu trazer o time para o seu lado? Uhum. E o outro ponto, você falou que tem horas gastas da engenharia, né? E com quanto tempo você começou a ver o resultado e principalmente com quanto tempo o time começou a ver resultado com relação a esse tipo de coisa? A primeira coisa foi que eu cometi esse erro que eu acabei de falar para vocês aqui, pra vocês não cometerem, né? Então, eu trouxe de forma muito brusca esse assunto. Falei, vamos começar aqui porque vai dar certo. Porque na minha cabeça estava claro. Eu tinha lido bastante, conversado com outros líderes de engenharia. E a galera falou muito bem sobre a prática, né? Também peguei, eu sempre gosto de pegar um caso e um antagonista, né? Pegar alguma coisa que onde não deu certo para entender muito bem. Então, no começo eu cheguei muito brusco, então até por isso que eu aprendi essa lição. E aí depois o que eu fiz para arrumar foi que a gente flexibilizou. Então não era algo obrigatório e era algo que a gente usava muito quando a gente precisava reduzir a quantidade de reuniões. Então a gente falava, olha, se a gente não quer ficar explicando esse design toda vez para todo mundo do mesmo jeito, né? E a gente sempre varia quando você faz uma apresentação falada, a sua cabeça tem uma estrutura de pensamento que é diferente de um texto escrito, né? Não tem uma narrativa, você vai contando a história de cada vez de um jeito. Então isso consumia bastante tempo do time de engenharia. Então a gente começou a usar muito mais para a gente ter uma comunicação cross áreas, né? Cross squads, até cross tribos. E aí a gente, quando flexibilizou, a galera começou a olhar um pouco melhor. E aí começaram a surgir as questões mecânicas, né? Então, para começar o Design Doc, a primeira coisa que eu recomendo começa muito simples, sem se preocupar com ferramenta de Design Doc. E até mesmo eu nem colocaria como código no começo, eu colocaria o Google Docs ou, enfim, o que você tiver de Docs na plataforma que você usa. E a gente começou assim, Google Docs simples, não obrigatórios e com pessoas que começaram a adotar. Então a gente conseguiu ter 1 ou 2 pessoas no time ali que fizeram os primeiros Design Docs. E aí a gente foi escalando ele, mostrando funcionando. Então olha aqui que legal, a gente pode ler esse cara em vez de marcar 50 reuniões. Né? Cara, exagerei aqui, mas em vez de marcar 5 reuniões para alinhar, a gente consegue colocar no Design Doc. Tá bom? Teve um efeito meio backfire aqui, meio tiro pela culatra, que em algum momento o time começou a sentir falta de se conversar mais, porque a gente começou a ficar num ponto meio extremo, do tipo, puta, a galera pediu uma força e a gente mandava o link do Design Doc, né? Então acho que também não é um jeito legal, porque você pode, dependendo da cultura da empresa, se é uma cultura, sei lá, uma empresa que já é remota há muito tempo, trabalha assim, que isso é super normal. Mas numa empresa que está na curva, né, de trabalhar remoto, assim, que, né, a curva eu tô falando uns 2 anos aqui, é recente, a galera pode sentir o DAC e sentir falta de conversar, né? E aí, a segunda parte, acho que a gente começou a sentir os primeiros resultados da Doc uns 3 meses depois que a gente começou a escrever. Tá? No começo, a gente não sabia nem o momento exato de você colocar a ferramenta de comunicação na discussão, né? Então, putz, será que agora eu compartilho a tela e mostro a Design Doc ou será que eu explico e dou o link para a pessoa ler depois, né? Então, depois dos 3 primeiros meses, a gente já tinha 2, 3 Design Docs de designs que eram globais, que eram coisas que interessavam a todo mundo. E a gente começou a perceber que as pessoas começaram a escrever os próprios Design Docs sem a gente ter que forçar a barra ali, colocar como verificação de pull request, tipo de coisa.
Então, acho que 3 meses foi um tempo ali que a gente começou, de fato, a cultura começou a ficar pervasiva, assim, ela começou a escalar bem. Os engenheiros e engenheiras da ponta, os plenos ali, as plenas sênior e tal, começaram já a falar, puta, eu vou escrever uma design doc, vou usar isso aqui para comunicar esse design pra galera. E uma dúvida que eu tenho aqui é a seguinte: esse design doc, pelo que eu entendi do que você está falando, ele é um documento onde eu, de alguma forma, documento a arquitetura ali, enfim, o sistema, como é que ele vai funcionar, como é que a gente imagina que ele vai funcionar. Mas ele perdura ao longo do tempo? É um documento para um sistema inteiro? A gente faz pequenos documentos e depois junto? Como é que funciona normalmente essa dinâmica? Quer mandar bala, Otávio? Eu vou? Sou falastrão. Não, você é o nosso convidado. Manda bala, cara. Beleza. Então, a primeira parte, eu recomendo, e aí assim, a decisão de usar um design doc ou vários, ele vai muito do jeito que o time gosta de trabalhar, tá? Então eu vi as duas coisas funcionando bem. Então tem um time hoje aqui que a gente tem um único design doc, que é o design doc da nossa parte do produto inteiro, tá? É um design doc mais complexo, tem bastante seções. E tem também outro time que eu trabalho que a galera prefere fazer design doc por feature, né? Então, vamos fazer uma feature nova aqui, a gente roda uma design doc nova e aí a gente começa a linkar uma na outra, tá? Tem trade-offs dos dois modelos, né? Eu sempre gosto de começar com alguma coisa centralizada, monorepo, até aplicação monolítica mesmo. Se for fazer uma aplicação do zero, eu faria sempre um monolito, depois começaria a pensar onde quebrar ele, né? Então, o design doc é a mesma coisa. Eu começaria com um grande, e aí a dor começa a ficar evidente, assim, quando você precisa quebrar. Quase que ela grita, assim, fala, puta, me quebra aqui porque eu tô muito grande, né? Então, ele é um documento que eu recomendo começar um só. E aí eu tô aprendendo muito aqui, eu confesso, sobre o ciclo de vida. Então, a minha grande questão hoje sobre design docs é como que ele envelhece, né? Então, como a gente já está usando ele aqui quase uns 8 meses, eu tô começando a observar como que ele está se comportando no ambiente depois que ele, né, passa o momento da discussão e a implementação. Então a gente foi lá, discutiu, usou o design doc como uma ferramenta de comunicação para comunicar para a empresa, sei lá, como que a gente vai fazer a autenticação cross entre todas as squads, por exemplo. E aí chega um momento que isso tá funcionando, e aí, como é que faz, né? Então, o que eu observei? Tem duas coisas. O design doc, ele meio que encerra o ciclo de vida dele, então ele fica lá junto com a versão do software, tá? Depois eu falo um pouco da parte mecânica ali, hoje a gente levou ele pro código, né? Então ele fica do lado do repo. E eu também vi design docs que vão evoluindo junto com a versão, né? Esses design docs que são maiores, que tendem a descrever um design mais perene no sentido de parte de um produto, eles vão evoluindo com o tempo, né? Então, junto com as PRs, por exemplo, na PR mesmo, você já coloca os incrementos ali, ou se você estiver tirando parte do design doc, no próprio PR. Então, é como se ele fosse um artefato que anda junto com o seu código. Então, isso foi a observação que eu fiz agora e tem funcionado bem. Não sei ainda, não consegui ter sucesso num caso de versionamento paralelo, sabe? Deixar um documento com versões e tentar casar que a versão do meu software 2 é compatível com a versão 2 do design doc. Então, se ficar separado, ficou bem confuso quando a gente tentou fazer isso. Então, em resumo, é isso. Eu já quase dei uma volta aqui, mas é basicamente isso. Uma coisa legal foi que você falou dessa evolução, né? Então começou no mais simples, né? Então baby steps e chegou até o design de código. Uhum. E uma coisa legal que o Simon Brown fala, né? O autor lá do C4 Model, ele tem uma palestra que fala muito de diagrama arquitetural 2.0. E ele defende 2 pontos com relação a isso, né? O primeiro ponto é o design, a arquitetura como código. E o outro ponto, ou o segundo ponto, é a visualização a partir de um navegador, de um hyperlink. Então, a minha pergunta é como você garante que todo mundo está lá visualizando, tal? Porque colocar próximo do código é uma coisa, né? Garantir que aquilo é a fonte de verdade, que a galera visualiza é outra. Como é que você conseguiu balancear isso? Hoje o que a gente fez recentemente, a gente fez um movimento de manter os ADRs, desculpa, confundi com os ADRs aqui, de manter o design doc junto com o code base, então dentro lá do repo da galera os design docs estão lá dentro, e aí como que a gente faz para manter essa propriedade, né, de ter um hyperlink que eu consigo mandar para qualquer pessoa e discutir, começar uma discussão, né? Então, tem uma premissa aqui que se ela não for verdade, aí a gente tem uma estratégia diferente, tá? Então a premissa é a seguinte: se todo mundo da companhia tiver acesso
no gerenciador de repositórios, né, aqui GitLab, GitHub, qualquer um Bitbucket que funcione legal, você já tem um caminho, você não perde essa propriedade quando você usa código, né? Então, se todo mundo tem acesso, por exemplo, no GitLab, todo mundo tem acesso no GitLab, né? Lá dentro, falando dentro de casa do próprio GitLab, né? Tanto que o GitLab, ele usa os handbooks deles, né, como links dentro do GitLab mesmo, como se fossem páginas lá dentro. Então, se você tem essa premissa de todo mundo tem acesso, até a galera de people, produto, todo mundo ali, até a galera de gestão, dá para você usar assim. Então, a gente mantém as ADRs dentro dos repos, e aí por estar dentro do repo você tem um link já. E a gente fez uma abordagem aqui de seguir aqueles repositórios do tipo Awesome, né? Que é Awesome, nome da sua empresa, tal, Awesome. Tem esses repositórios Awesome Python, Awesome qualquer coisa, que eles são um índice de um monte de coisas interessantes, né? Então a gente tem um repositório principal aqui, que é o Awesome, o nome do nosso produto, e lá dentro tem uma seção chamada Design Docs, e ali parte do trabalho de quem escreve Design Doc é indexar esse cara lá no final. É um processo, hoje é feito manual, mas a galera tá vendo como automatizar, para botar o link lá dentro. Então a gente sim, o Otávio tocou um ponto muito importante, assim, tudo que, ainda mais num trabalho remoto e assíncrono, tudo que você conseguir materializar e conseguir um link, ele acelera muito a comunicação. Porque você tentar explicar um design num chat é muito difícil. No Meet é difícil pra caramba. Quando você manda um link pra falar, ó, estou falando desse assunto aqui, ó, estou falando de, sei lá, single sign-on cross. Você manda o link e a pessoa já sabe o que está rolando. E aí, só para concluir, a gente também está experimentando, no caso que a gente usa o GitHub, a gente está usando o GitHub Discussions ali para chegar numa estrutura parecida que a gente tinha no Google Docs, que o Google Docs é imbatível na questão de colaboração, né? Você marca o texto ali, deixa um comentário, sugere a edição, e aí a gente está testando o GitHub Discussions para ver se a gente consegue, de fato, ter uma propriedade parecida, né? A gente sabe que não vai ser tão bacana quanto no Google Docs. Então a gente escolheu esse trade-off, né? Manter o Design Doc perto do código, e o trade-off que a gente falou que a nossa colaboração ali ela é um pouco mais complexa. Então, no começo, a gente sempre cria Design Doc no Google Docs, mesmo a gente tendo a prática de colocá-la como código, a gente sempre cria no Google Docs para a primeira versão dela nascer, porque a interação ali é muito rápida. E uma vez que ela fica de um draft para uma versão aprovada, aí a gente já manda ela para o repo, tá? Se você não tem a primeira propriedade, a primeira premissa que eu falei, aí eu recomendaria de fato manter a Design Docs na plataforma de documentação que a empresa usa, né? Google Docs ou o próprio Word ali para quem usa Outlook. E pelo que eu entendi também, esse Design Docs, né, ele serve muito para colaborar com outras equipes. Daí eu queria entender um negócio no seu ponto de vista. A ideia aqui é que essas equipes deem a opinião delas em relação ao que está ali, elas só consumam, e caso elas deem opinião também, como é que funciona ali alguma situação de discordância, por exemplo, de outra equipe discordar da forma como está sendo criado? Uhum. Pô, bom ponto você pegou, cara. Assim, acho que uma vantagem ali que a gente não citou explicitamente, né, mas a gente pode desdobrar agora, é que a Design Doc também ela ajuda a gente a conseguir consenso, né, de engenharia num fórum maior, que eu acho que é muito com esse ponto que você falou. E cara, tem um trade-off aqui que a gente tem que observar também, que é a maturidade da engenharia. Se você tem uma engenharia, isso acontece muito, por exemplo, em times que são empresas que são compradas ou times que se juntam, normalmente o nível de confiança é muito baixo. Então, o nível de confiança baixo entre o time de engenharia, o Design Doc ele pode gerar um ruído se alguém questionar. Então, o questionamento do design é alguma coisa que não deveria ser um problema na cultura do time, né? Então, se o time ainda não consegue se desafiar e a galera fica muito incomodada, você pode ter um problema na hora que você dá o acesso para todo mundo olhar. Você pode pegar uma pessoa engenheira, ela pode olhar e falar, isso aqui está mal feito, né? Sem ela talvez colocar contexto, ou enfim, se comunicar mal. Então, de fato, é um documento que ele serve para ajudar você a não só conseguir um consenso, e o consenso às vezes não é todo mundo concordar, né? A galera concordar em discordar em alguns pontos e seguir, né? Ele também ajuda você a identificar coisas cross, né? Então tem uma seção específica do Design Doc que chama Cross-Cutting Concerns, que ali é como se é um exercício que o time que está fazendo design faz, e ele se pergunta o seguinte: dado o meu contexto de trabalho, que é a minha empresa, ou às vezes até o mercado que eu tô, quais são os assuntos que estão fora do meu controle que eu preciso identificar o quanto antes, né? Então, por ter uma sessão dessa, por mais que não seja mandatória, né, o próprio post original do Design Doc, ele diz que é um documento não estruturado, né? Então, a ideia não é que você force a galera a seguir o modelo que a galera do Google seguia.
Então essa sessão cross-cut constant ajuda a gente a falar, por exemplo, no começo do design, que a gente tem, por exemplo, que fazer uma validação da arquitetura com o Blue Team, que é o time que tem a especialidade ali de segurança, né, que pode fazer validar a arquitetura para possíveis falhas de segurança. Eu posso colocar também que eu preciso alinhar, sei lá, com a galera de privacidade de dados, caso eu vá armazenar algum dado que possa ser identificável de alguma pessoa. Então nessa seção aqui, você pode tanto, você coloca esses pontos e aí serve para você identificar essas coisas quando é barato, né? Porque quando você está indo para a semana de pré-produção, para ir para o live, você identifica que você tem uma falha de segurança, você vai ter muito pouco tempo para resolver, ou você não vai subir seu código, ou você vai ter que resolver muito rápido. E a chance de você resolver com qualidade menor fica maior, né? E o segundo ponto é que o próprio design doc em si, ele serve como uma thread de discussão daquele design. Então, na prática, a gente não teve problema aqui na experiência que eu tive, na Zup com design docs. A gente teve o problema do ruído no primeiro momento. Então, uma coisa que aconteceu muito engraçada é assim, a gente não sabia versionar design doc direito, né? Então, a gente escreveu uma design doc e ela estava lá e todo mundo entendeu ela. Aí o engenheiro que estava trabalhando nela, ele foi evoluir a ideia. Ele falou, cara, agora eu vou seguir nessa parada aqui. E aí ele mudou 2 sessões de design doc, deu um barulho, assim. Puta, a galera já começou a achar que vou ter que mudar minha versão aqui. Então, aquilo que eu citei do ruído é muito sobre isso, né? Então, quando você versiona, e as pessoas seguem as branches, por exemplo, né? Você pode até versionar com o nome do arquivo, você pode criar novas versões de design doc sem gerar muito ruído, né? Então, respondendo de forma né, dando um wrap-up de tudo que eu falei, a design doc, sim, ela é uma ótima ferramenta para você conseguir o consenso entre diferentes times, por mais que às vezes possa ter uma discussão ali no meio do caminho. Acho que quanto antes o time de engenharia discutir e brigar no bom sentido, né, sem ninguém faltar com respeito, antes a gente vai já pro consenso, às vezes, falar, cara, eu não acho que esse design é o melhor, mas no contexto que ele está aqui, ele funciona. Né? E também para você identificar dependências de outras áreas enquanto é barato você errar. Né? Então, escrever design doc é mais barato que você escrever o código. Então, quando você começou a escrever teste ou começou a escrever o código, você já tomou decisões que são difíceis de reverter, assim, são possíveis, mas são caras de reverter. Quando você está fazendo um Google Docs ou escrevendo um Markdown, é muito rápido você jogar fora uma decisão que ela parece não encaixar. Então, o Design Docs é bom para esse aspecto que você falou, sim. Aí vem uma pergunta bem subjetiva, tá, Molly? Um ponto que você falou do Design Docs, a vantagem também foi a redução de reuniões. Só que, por outro lado, você deixa o time muito produtivo, né? Porque diminui o número de reuniões. E, do outro lado, o time sentiu falta dessa interação, né? Cara, como é que você resolveu isso? Em que momento você sentiu esse tipo de problema? Porque é feeling, né? Não tem como saber tecnicamente, né? Enfim, né? Sim. É um grande mistério aí e que a experiência traz pra gente. Cara, é bizarro, assim, porque a gestão de engenharia até... Tem um livro muito bom aí que eu gosto de recomendar pra galera, vou aproveitar e fazer um parênteses, que é um livro do Eric Lopp, que chama Manage Humans, né? Que é uma visão um pouco menos prescritiva, assim, como se fosse um framework, mas mais vários pedaços de práticas ali, padrões de comportamento que você pode usar no dia a dia, né? Então, eu uso bastante essas paradas para olhar o time de engenharia, mas eu confesso que até hoje, às vezes, eu sou surpreendido, assim, cara, por algumas coisas, né? Então, é o que você falou, cara, é muito feeling, aí você usa um pouco mais de soft skill de gestão ali para entender, porque se você for na parte pragmática, o time tinha, no geral, ele tinha uma reclamação muito alta porque não tinha tempo de qualidade de engenharia, né? Então era muita reunião para alinhar o produto, o que é o produto, qual é a prioridade, e muita reunião para alinhar isso lateralmente também, né? Você alinhar com os outros times. Então a gente pensou, né? A gente como gestão, a gente também, né, como se fosse uma plataforma para o time trabalhar, né? Eu gosto de pensar mais assim do que pensar numa coisa hierárquica, né? Tipo, puta, a direção dá uma ordem, a galera tem que fazer. Então a gente aqui trabalha muito mais como se a gente fosse uma plataforma que está embaixo e a galera vem aqui e fala, ó, isso aqui não tá bom, a gente tem que resolver. Então a gente como plataforma dos times pensamos assim, como eu consigo reduzir a quantidade de reunião? E aí você faz uma conta simples até para medir, você pega 40 horas na semana, faz quantas horas de reunião você tem, principalmente aquelas recorrentes ali que gera aquela falsa sensação de produtividade, né? Como se agenda uma reunião recorrente, parece que o problema vai se resolver, e no final o que acontece é que a galera deixa para trabalhar na reunião. Trabalhar na reunião é super ruim, porque você tem que, serialização de trabalho, né? Só uma pessoa fala, ou então vira um caos total, né?
Então a gente pensou como é que a gente consegue melhorar isso. A gente calculou, a gente tinha ali, sei lá, quase 40% da semana de reunião. Então é bizarro, assim, tipo, 2 dias da semana quase era, né? Não exatamente 2 dias fixos, mas na média tinha dois dias por semana. E aí a gente começou a pensar tal, e aí do trabalho Async fala muito, né? O GitLab fala, eu acho que é uma referência de trabalho remoto e Async, eles falam muito sobre documentação, né? Documentação como um acelerador de produtividade. E a gente foi nessa linha, exagerou um pouco no começo, até citei mais cedo que eu tentei trazer de forma muito brusca. E aí a galera sentiu bem, mas quando chegou e começou a virar parte da cultura, o que é virar parte da cultura? Uma coisa é quando a liderança vai lá e fala que, vamos fazer assim. E aí tem muita liderança que acha que isso resolve, né? Mas tem que falar a mesma coisa muitas vezes para ela de fato virar uma parte da cultura da galera. Quando virou cultura e algumas pessoas começaram de fato a recusar a reunião e pedir para a pessoa ler o design doc, a gente acabou batendo nesse lance de cultura. Porque a cultura da galera não estava virada para esse novo cenário, né, de trabalho assim. Então, aí a gente teve que fazer... Cara, a gente via a gente reclamando, aí até por iniciativa de uma pessoa aqui do time, que nem fui eu aqui, fez uma pesquisa para quantificar a satisfação da galera com os design doc, né, com a engenharia como um todo, né. E aí ficou muito claro que a galera tava sentindo falta de reuniões, assim. Aí você fala, mas peraí, você acabou de falar faz 5 minutos que a galera tava reclamando da reunião, agora a galera quer mais reunião? Então não é tão simples assim, né? Quando você vai falar de grupos de pessoas trabalhando juntos, não é tão óbvio assim, né? Então a gente entendeu que culturalmente a galera valoriza esses papos, né? Sentia que faz parte de um grupo, falar, putz, o cara ficou uma ideia com o Otávio e com o Edu aqui, marca um sync e toca uma ideia com eles, né? Então o que a gente fez é que a gente flexibilizou e falou pra galera assim, tentem começar os assuntos no sync, né? Vai aumentar um pouco nossa taxa de reuniões por semana, mas observem essas métricas com sabedoria e acho que a galera mais sênior tem que saber lidar com os dados e não tem que ser guiada, falar, faz isso, né? Então observem o tanto de reunião que vocês têm para você não perder produtividade, mas tentem começar no sync, né? Marca um meet ali, 25 minutos, abre o assunto e usa o Design Doc, né, e outras ferramentas de comunicação que a gente tem aqui também, como ADRs ou manual de engenharia mesmo, para prorrogar, para você continuar a conversa no Async, né. Isso tem dado certo. Então, rola aquele momento que a galera se junta no Meet ali, conversa, e depois a galera tem usado esses documentos para fazer o trabalho assíncrono. Beleza? Então, é o que o Otávio falou, é um negócio muito de feeling, soft skill, de ler, mas se você for muito 0 ou 1, assim, vai dar problema, porque eu poderia ter falado, pô, galera, mas vocês estão reclamando de reunião, agora não tem reunião. Agora vocês estão reclamando que não tem reunião, a gente vai voltar pro problema original e vai começar a ter reunião pra caramba. Então não é tão simples assim, né? Uhum. Esse é um ponto bem interessante, assim, que na minha visão, normalmente programadores têm uma certa dificuldade depois de uma certa senioridade, porque enquanto no código as respostas normalmente são binárias ali, né? Ou funciona ou não funciona, quando a gente começa a lidar com humanos não é exatamente assim, né? Mas enfim, acontece. Mas um ponto que eu tenho para trazer é o seguinte, pode acontecer ali de alguma equipe e tal ter uma certa urgência, enfim, resolver algum problema e tal, então meio que fica aquele peso, né? Pô, será que a gente dedica um tempo aqui pra gente ter uma boa qualidade no design doc e tal, ficar bem documentado, ou a gente investe mais na velocidade aqui de execução? Como é que normalmente você faz para decidir ali, o que faz mais sentido em cada momento? Boa pergunta, saquei. Cara, aí assim, eu tenho umas opiniões pouco polêmicas, né? E nada grave, mas eu sou fã médio do Uncle Bob, né? Então eu gosto de algumas coisas que ele fala, outras coisas eu não gosto muito. Uma das coisas que eu gosto bastante é que a time de engenharia é responsável pela qualidade do que ele entrega, né? Então a gente cria uma cultura que não adianta o time de engenharia entregar um negócio quebrado e depois falar que entregou porque a liderança ou o time de produto disse que era urgente, né? Então, lógico que quando você está num cenário, num ambiente de trabalho onde tem uma hierarquia rígida e as pessoas podem ser demitidas se não fizer alguma coisa, isso que eu vou falar agora não se aplica, tá? Então, se você está num ambiente onde seu trabalho depende de você fazer alguma coisa que você não concorda e você precisa do trabalho, porque você precisa da grana, cuidar da sua família, tem que fazer, velho. Né? Não vamos dar uma de louco também. Agora, se você está num ambiente onde a discussão é elevada e a gente pode questionar, o time de engenharia tem que se posicionar bastante e falar, olha, eu topo reduzir escopo, né, cortar coisas, eu topo trabalhar um pouquinho a mais no horário, mas eu não topo entregar coisa que não funciona, tá? O que é qualidade, assim, pra gente estabelecer um baseline? A qualidade, não tô nem falando de qualidade de análise estática de código, tamanho da classe, tô falando de qualidade do tipo, olha,
esse algoritmo aqui, sei lá, ele precisa reconciliar investimento. Vou pegar um exemplo de fintech aqui. Então ele precisa pegar, sei lá, a carteira do Otávio e falar, Otávio, sua melhor carteira é essa. Então, existe um monte de regra que foi definida com um time de produto ou de projeto, e qualidade é você seguir isso que está escrito ali. Se o seu software faz aquilo que está escrito ali, ele já parte de um baseline de qualidade. E aí você pode observar duas coisas, complexidade, e é legal pra caramba ali você até ter fazer um parênteses aqui, tem uns vídeos do Alberto, que trabalha aqui com a gente também, o Alberto do canal Dev Eficiente, que ele fala sobre CDD, né, que é Cognitive, que é uma métrica que ele usa para ver se o código é difícil de entender ou não. Então acho que no momento que você tem uma baseline de qualidade, seu código funciona, ele tem um teste ali unitário tal para garantir que aquele algoritmo funciona, você pode incrementar a qualidade em outros aspectos, né? Mas a qualidade baseline que eu vou falar aqui é essa, tá? É o software fazer o que a galera pagou para ele fazer, tá? Falando do jeito mais brusco, né? Então, quando a gente pensa nisso, é a decisão do time de engenharia. Lembrando, quando tem um ambiente onde você não tem espaço para discussão, e eu sei que tem gente que às vezes está num momento que precisa da grana para trabalhar, velho, faz o que tem que fazer para manter seu trabalho, tá? Não vou aqui falar, não, manda todo mundo, xinga a galera, falar que não vai fazer, porque se você for demitido não vai resolver problema nenhum. Mas no ambiente onde dá discussão, a primeira ponto é, o time de engenharia tem que decidir quando ele vai usar o design doc. E aí, para o time de engenharia decidir, eu acho que entra muito o papel do sênior, das pessoas mais sêniors. E para o sênior tomar uma decisão boa, a liderança tem que ajudar o sênior não a tomar a decisão por ele, mas garantir duas coisas. Uma é, essa pessoa tem todas as informações que ela precisa para tomar a decisão? A segunda é, ela conhece os trade-offs, né? Então, quando um time tem que fazer um negócio muito rápido, a galera aqui já aconteceu de falar, não vou escrever design doc para isso, porque isso aqui é um negócio urgente que eu preciso fazer. Para a semana que vem, o evento que a gente vai participar tem que estar funcionando. Então, é muita liderança também respeitar a decisão da galera mais sênior, né? Ter um ambiente de confiança. E no final, é um trade-off. É igual você escolher começar um sistema com uma API só grandona ou tentar fazer 7 APIs pequenas, né? No final, se a galera souber o trade-off, a decisão do time de engenharia, ela sempre caminha para a decisão certa, né? Então, a liderança aqui deveria ficar menos opinativa e falar, olha galera, o contexto é esse, vocês conhecem o contexto da decisão, os trade-offs, quais são os trade-offs? E a galera vai lá e fala, o trade-off é A, B e C. Se a liderança entendeu que o time conhece os trade-offs, aí tem que deixar a decisão vir do próprio time. Então aqui a gente faz assim, a galera decide se vai fazer design doc ou não, e a gente não coloca isso como algo mandatório. Tá? Eu conheço ambientes que você não passa PR se não tiver design doc. E aí nem vou dizer que tá errado, tá? Mas naquele contexto ali para aquela galera, faz sentido e pelo que a galera falou, funciona bem, sem algo mandatório. No caso aqui não é. Deixa eu só fazer um parênteses, abrir um parênteses rapidinho, Otávio. Contexto, eu já passo né? para você. Pelo que eu entendi, assim, tentar dar uma resumida no que você falou com o insight que eu tive aqui, né? Também baseado no que você falou, que é o seguinte. Qualidade não é uma responsabilidade só da área de desenvolvimento, é uma responsabilidade também da área de produto, da liderança e tal. Então é meio que uma decisão em conjunto. Então quando um software não está legal, pô, beleza, como é que a gente consegue tomar decisões melhores no nível de negócio, no nível da liderança que seja, no nível de desenvolvimento também, né, em alguns casos, porque também está incluso, como é que a gente consegue tomar decisões melhores para a qualidade lá na ponta ser de acordo com o que a gente espera que ela seja. Então, muito, muito legal, muito legal. Enfim, fechando parênteses aqui. E esse é um bom ponto quando você fala de velocidade, né? E uma coisa que o Bruno falou foi o Cross-Code Concerning. Porque tem um livro muito legal que eu uso bastante até para dar aula e tal, que é a filosofia do design de software, né? Ou do arquiteto. Que ele fala que, se você ler esse parágrafo e parar, aprenda isso. O objetivo de um bom sênior, de um bom arquiteto, é atingir a simplicidade. E no livro ele fala de 3 níveis de dificuldade, né? Que é a carga cognitiva, que é o quanto eu tenho que aprender, né, entender como essas coisas vão acontecer, para começar a pôr a mão no código. O segundo ponto é a amplificação da mudança. Então, um simples botão, quantos locais eu tenho que modificar, né? E o último é a vida real, que é o desconhecimento do desconhecido. E nessa filosofia eu vejo que o Design Docs ele ajuda em 2 pontos, certo? Porque no Cross-Code Concerning você pensa no desconhecido, do desconhecimento do desconhecido e também auxilia para quem está começando agora no sistema, certo? Então eu consigo, eu consigo entrar agora e ter um tempo menor de onboarding. E minha pergunta vai nesse sentido, Molly. Como é que isso, ou se isso já ajudou, você já viu isso utilizando
no processo de onboard de pessoas na engenharia, né? Boa. Cara, eu quero até fazer um mais um aí nesse comentário da simplicidade, que eu acho super relevante, e toda vez que eu tenho a oportunidade eu reforço esse ponto, assim, pra galera tentar olhar por esse ponto, assim. Então, normalmente, quando a galera tá no começo da carreira mais sênior, a gente escuta muito a galera, fiz um Draw.io aqui, recebe o Draw.io, tem 55 caixinhas, 25 camadas e tal. E aí, esse ponto que eu tava falando é muito foda, porque as minhas referências técnicas hoje de engenharia são pessoas que conseguiram reduzir uma arquitetura super complexa para um negócio que cabe, sei lá, no Google Slide, assim, caixinha cinza com seta no Google Slide para explicar como é que funciona, sei lá, um sistema de busca interno, assim, né, falando de um monte de conceito complexo e tal. Então, às vezes, você evoluir a arquitetura ou o design não é sobre colocar coisa, é sobre tirar, né? Então, às vezes, você consegue deixar o software mais poderoso tirando coisa dele, né, e não colocando. Então, acho que é um parêntese também para esse ponto que eu tava falando, para mim é super importante, assim, pra galera mais sênior começar a pensar desse jeito, né? Na parte que você falou, Otávio, o Cross-Cut Concerns ali, ele poderia até ter outro nome, o time pode até colocar dependência, esse tipo de coisa, mas no final do dia, o efeito prático dele é que você pega um time que tá, por exemplo, trabalhando um design novo na primeira semana, que eles estão ali pensando e tal, sei lá, a galera vai fazer uma feature que vai expor uma API né, a gente tem uma aplicação web ali, ou um app de celular mesmo, a gente vai expor uma API com dados analytics, por exemplo, né? Então, no momento que o time está sentado para resolver como é que vai fazer? Eu vou fazer um cache no banco de dados, eu vou deixar a API bater direto no meu Athena, sei lá. Quando a galera está pensando nisso, eles, no momento que eles estão na primeira semana inteirando, que é muito barato, eles já puxam alguém do Blue Team, que tem muita experiência, né? Eu tô falando Blue Team, mas pode ser o time de segurança da empresa, para olhar a arquitetura. E aí, como existe a cultura da galera colaborar e discutir, a pessoa pode, tanto no async, olhar o design e já começar a identificar pontos ali, tipo, mas cara, nesse lugar que vocês vão colocar aqui, como é que vai ficar o WAF? Você vai botar essa API pública aqui, como é que você vai autenticar, né? Então, quando pega o que o Otávio falou, né, que é o desconhecido, você pega pontos que você demoraria muito mais na interação para pegar, você ia pegar isso na hora que você fosse fazer deploy, na hora que fosse para a esteira, provavelmente a esteira de segurança ia falar, opa, esse cara não tem WAF, não deixa passar. E aí você já tem, sei lá, 1 mês, 3 semanas de desenvolvimento para qualquer produção, todo mundo querendo que aquilo funcione, produto esperando, time de engenharia querendo fazer deploy, você tem que parar. E às vezes a galera ainda vai lá e coloca a culpa no time de segurança. Não, mas esse pipeline aqui, cara, é segurança, velho. Se você não quer, se você quer discutir sobre segurança, você tem que conhecer a parada e sentar com a galera. Então, no começo é muito barato e ajuda a galera a evitar esses problemas de, não sei o que vai acontecer quando eu for fazer deploy. Isso vale também para privacidade de dados, vale para performance, vale até para a experiência de usuário, né? Então, você pode juntar as pessoas e o Design Doc ele pode virar um centro de gravidade ali para discutir essas coisas, né? Cross, e você começar a pensar mais engenharia, como eu entrego essa capacidade para o usuário final e menos qual a tarefa que eu vou fazer aqui como engenheiro, né? Uhum. E na segunda parte, Otávio, a gente no onboarding é uma coisa que a gente está testando. Nosso processo de onboarding no ambiente que a gente está agora, ele é uma coisa muito nova, assim, então a gente não está num ritmo de contratação acelerado, onde tem muita gente chegando, né? A gente tem vagas e tal, pessoas chegando para trabalhar, então a gente está pegando ainda feedback dessa galera. Então eu não consigo dizer, dar uma opinião, nem uma opinião, né, mas compartilhar o que rolou, porque está muito cru, assim, não sei se está rolando bem ou não. Agora, entre comunicação entre times, né, que é um pseudo-onboard, né, quando você precisa, sei lá, você vai trabalhar junto com o time A e o B vão trabalhar junto. O time B quer ganhar contexto do time A, tem funcionado super bem. Porque quando a galera vem pro time A, já vem com os conceitos, é como se a pessoa tivesse feito um mini curso do contexto de trabalho que o time A tem. Né, usando um pouquinho de DDD aqui, é como se eu tivesse estudado o bounded context do outro time para discutir. Então, você tem, por exemplo, coisas que têm o mesmo nome, né? Você tem um sistema de pedido de e-commerce, você tem pedido no domínio A é uma coisa, pedido no domínio B é outra coisa. No domínio A, no site, para mim, pedido é a lista de produtos com preço, e no centro de distribuição, o pedido talvez seja o indicador que você vai usar para pegar os pacotes, né? Então é como se o time que é do site, ele já entendesse o contexto do time lá do centro de distribuição, né? Que é a parte física de um e-commerce, de um varejo, e já chegasse ali sabendo que ali dentro o pedido é aquela coisa. Né? Ou como o Alberto Brandolin lá, acho que é o Alberto Brandolin, o cara que criou o Event Storming, ele gosta de falar que café na Itália é um bagulho pra você tomar rápido de pé, então é um pouquinho de café.
E café no resto do mundo é né, não no mundo inteiro, mas em muitos lugares é um copão de café. Estados Unidos, por exemplo. Então, quando você vai para os Estados Unidos, você fala que é um café, você vai ganhar um copão. Se você vai na Itália e fala que é um café, você vai ganhar um golinho de café expresso, né? Então, a ZenDoc ajuda a galera também a fazer esses onboarding, micro-onboarding de contexto, tá? Legal. E uma curiosidade, né? A gente fala muito de design docs, comunicação. E como eles se encaixam? Ou como você imagina que se encaixa com as outras documentações de arquitetura? ADR, C4 Model, se faz sentido não, ArcMate, como é que se encaixa? Ou o Design Docs elimina algum desses documentos ou trabalha junto? Como funciona isso? Aqui na nossa prática, a prescrição da galera que criou, ela não se posiciona em relação a substituir, né, ou até adotar e colocar para dentro, né? Mas o que a gente fez aqui? O Design Doc, como ele expressa a intenção, como ele é uma expressão, né, da intenção de resolver um problema, a gente coloca o C4 Model dentro do Design Doc, porque ele é uma ferramenta muito boa de comunicar arquitetura. Acho que primeiro porque ele cria uma linguagem simples de elementos visuais, então você tem menos cartas na mão para fazer o jogo, então isso deixa menos complexo você comunicar uma arquitetura, e ela tem aquela dinâmica de profundidade, né, que você vai de cima para baixo, e isso ajuda bastante a pessoa que está entendendo o sistema a entender como é que as coisas se conectam. Então, uma das sessões do Design Doc aqui, de fato, que a gente chama de contexto de sistema, diagrama de contexto de sistemas, é o que está em volta. A gente usa o C1, o C4 para fazer isso, e depois embaixo a gente coloca o C2. A gente normalmente para no C2, porque o C2, quando o sistema ele está mais perene, o nosso produto é muito novo. Então, para chegar no C3, a gente não tem um grau de certeza ainda muito grande, e acaba que a gente escreve um C3, ele passa uma semana e já envelheceu, né? Envelheceu mal. Então, a gente para no C2. Então, o C4 Model a gente coloca dentro do Design Doc. A ADR, a gente ficou pensando um tempo sobre isso, e o que a gente saiu daqui? A ADR, ela é muito mais sobre uma decisão técnica, e ela é muito mais sobre motivação, do tipo, por que a gente decidiu, sei lá, usar o Kubernetes e não subir as coisas no serviço serverless de container, por exemplo. Então, ela é uma decisão mais perene, mais global e mais focada na motivação de entender por que a gente tomou aquela decisão. É mais curto, né? Uma ADR tende a ter menos conteúdo do que um Design Doc. O Design Doc, por outro lado, ele é menos uma decisão e mais como uma narrativa que o time usou para chegar naquela solução. Então, ele também fala sobre motivação, mas ele é menos perene, porque ele está diretamente relacionado com um pedaço de alguma coisa que tem um ciclo de vida menor, né? Uma feature que vai nascer e vai ser entregue, ou um pedaço do software que pode existir durante um tempo e depois pode mudar de forma drástica, assim. Então, a fronteira entre Design Doc e ADR ela não é tão simples, né? Dependendo do seu contexto, pode ser que uma coisa anule a outra, de fato. Pode ser que você possa escolher usar um ou outro, né? Então, aqui a nossa ideia é muito usar a ADR para coisas mais perenes, decisões mais técnicas mesmo, no sentido de vamos usar essa tecnologia A ou a B. E o Design Doc é muito mais para a gente conseguir estruturar o que está na cabeça de engenharia, né, e fazer a transição do espaço do problema para o espaço da solução e usar isso como uma ferramenta de comunicação para aumentar a produtividade do time de engenharia. Então, não é tão óbvio, né, o limite entre as duas coisas, mas a gente usa de forma complementar. E uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Hoje você atua como diretor e imagino que no começo ali você tenha puxado bastante essa bola, né, de design docs e tal. Mas quando a gente fala ali do dia a dia, normalmente quem está puxando essa responsa assim, de garantir que os documentos estão sendo escritos, que as pessoas estão acompanhando e tal, normalmente é um dev mais sênior da equipe, é um staff, um especialista ali, um gestor, como é que funciona normalmente? Aqui, normalmente, a galera que provavelmente sofreria mais com problemas de comunicação é quem se preocupa mais em puxar. Então, aquela galera que já teve experiência, que sabe que se você vai fazer alguma coisa cross e quem vai fazer com você não entende o que é, você vai ter muita reunião, vai ter muito problema de comunicação, normalmente a galera mais sênior que puxa. Então, a galera vai lá e fala, ó, toca aquela ideia inicial, né, pra tocar fazer aquele brainstorming no começo ali, ver o que é muito viagem e tal. E, normalmente, a galera mais sênior começa a escrever a doc. Até porque, para você escrever a design doc, você tem que conseguir escrever de uma forma bacana. Assim, se você não tiver muita habilidade de escrita, você vai ter problema porque o design doc ele é uma narrativa, né? Então, a estrutura recomendada no post original, ela começa com uma seção chamada contexto e escopo.
Então, contexto são os fatos que estão em volta do seu design. São as coisas que existem ali, que são inquestionáveis, que estão ali e você tem que olhar para elas, porque nenhum sistema funciona no vácuo, né? Nenhum software roda no vácuo. Nenhum design é feito no vácuo. E aí o scope é onde você começa a tomar uma decisão do que você, naquele contexto todo gigante, o que você vai olhar, né? E aí é uma parte importante, porque você começa a decidir o que você não vai olhar, né? Porque decidir olhar A quer dizer que você não vai olhar o resto que não é A, né? E aí ela entra com uma seção de objetivos e não objetivos, para, de forma objetiva, falar, olha, esse design doc aqui, ele vai ajudar a gente a reduzir a carga cognitiva de autenticação entre toda a empresa. O não objetivo dele é oferecer um sistema de controle de acesso, o RBAC e tal. Então, a gente declara explicitamente o que não vai fazer também nesse cara. Então, você vai contando uma história. Você fala, ó, nesse contexto tal, que a gente tem aqui, a empresa desse tamanho, tem esses sistemas existentes, a gente decidiu olhar esse problema aqui, de autenticação. Então, deliberadamente, a gente escolheu não olhar a autorização. E aí, nos objetivos, você coloca nos bullets, e aí você vai para a seção que chama The Actual Design, que é o design de fato, que é o miolo do Design Doc. E ali você é livre, é forma livre. Você coloca quantas sessões ou uma sessão só, conforme o seu design precisar. Você coloca, né, diagrama, desenho e tal. E aí no final você tem a seção Cross-Cutting Concerns, que é uma seção que ajuda você a olhar, né, o desconhecido, igual o Otávio falou, puta, isso aqui eu não sei, vou ter que pedir ajuda. E ainda tem uma seção ali que a gente não usa tão bem, confesso, deveria usar melhor, que é alternativas consideradas, né? Isso provoca a gente a pensar que provavelmente a gente colocar nosso design contra outros designs ajuda a manter nosso design mais estável, não, mais forte, né? Eu gosto muito de usar a palavra bater no design, né? Se você bate no design e ele fica de pé, quer dizer que ele é um design resiliente. Se você compara ele com outra coisa e ele já te coloca 15 questões e já coloca em xeque ali, tipo, putz, nem sei se esse design é bom, ele é um design que tende a ser mais ruim, tende a durar menos, tá? Acho que o cara que criou o DDD, ele fala muito disso, né? Que a primeira solução, normalmente a gente se apaixona por ela, porque é a primeira vez que nossa cabeça faz sentido, né, daquele problema. Só que a gente se apaixonar por ela muito rápido, a gente pode esquecer que talvez a gente esteja fazendo um negócio que já tem pronto, alguma coisa que não vai agregar valor, né? Então, normalmente a galera mais sênior faz, e quem começa, normalmente, as pessoas que têm mais experiência com problemas de comunicação e com falhas de projetos ou produtos por falta de alinhamento entre os times. Maravilha. Do meu lado, estou satisfeito aí. Mais uma vez, obrigado, Bruno, pelo conhecimento e experiência, né? Sobre essa nova ferramenta aí que eu acho, bem sincero, aprendi com o Molly, inclusive, essa ferramenta e hoje faz parte do meu kit, sobretudo para diminuir o número de reuniões. Boa. Muito bom. E só para fechar aqui, dar um espacinho para você, Bruno, falar, enfim, o que você quiser falar, dar o teu recado aqui, fazer o seu jabá, fica à vontade. Show. Cara, mais agradecer mesmo pela oportunidade. Eu tô aprendendo bastante sobre Design Doc também e tô colocando aqui em prática. Muita gente aqui tá ajudando, tem muita gente que gostou da ideia e comprou. Então, é um assunto que eu gosto bastante. Eu gosto muito eu tenho direcionado minha carreira muito agora, né, para criar um ambiente de engenharia menos hierárquico, né, do tipo, putz, a gente, tem um chefe aqui, ele vai lá e decide as coisas-chave e o resto do time segue e tal. E muito mais, né, até por influência aqui da nossa liderança aqui hoje, que pensa muito nessa linha também, que o time de liderança, né, a diretoria, os gerentes, eles são muito mais, se comportar muito mais como um time de plataforma, que observa o que está acontecendo no time e tenta melhorar aquilo que, né, a gente tem mais experiência e tal, consegue melhorar. Então, nesse sentido, o Design Doc tem sido um aprendizado muito, muito bacana, e eu tenho focado muito em como é que cria um ambiente onde a gente, mais do que ficar bom e entregar software em produção, que é uma coisa mais mecânica, é como que a gente cria um ambiente de engenharia onde as pessoas que trabalham conseguem colocar o aprendizado, né? Tem até um pilar aqui da Zup que é aprendizado acima do plano, né? Então, como é que a gente consegue criar pessoas de engenharia que não são aquelas pessoas que são implementers, né, das coisas, assim, tipo, eu pego a especificação, falo com o cliente, codo, entrego, se estiver errado, o problema é de quem falou errado aqui ou de quem está usando. Como é que a gente cria solvers, né, que são pessoas que recebem problemas e conseguem, né, sei lá, escrever um design doc ou qualquer outra coisa que funcione para as pessoas. Como é que a gente cria as pessoas que são finders, né, que são aquelas pessoas que o problema nem existe ainda, a pessoa já está lá olhando o design cross, né, que nem o Otávio falou, e olhando, putz, será que dá para tirar isso daqui, reduzir a complexidade disso, para chegar no perfil driver, né, que é aquele perfil que é o perfil mais desejado de engenharia, que são aquelas pessoas que drivam o mercado, né, tomam decisões de design, criam tecnologia, e o valor agregado para as empresas é muito alto, né.
Então, eu tô curtindo muito essa parada de aprendizado e de transparência, né? Porque o trabalho assim que o trabalho remoto, no ambiente de confiança, ele funciona muito bem quando tem transparência. Então, quando os times não gostam de contar como é que o seu design funciona, ou não gostam de deixar as pessoas verem seus PRs, por exemplo, você não tem um ambiente transparente. Aí, no ambiente transparente, normalmente você fala através de contratos ou de reuniões, né? Então, aí você tende a ter problemas para conseguir escalar no async. Lembrando que o trabalho async, galera, tem que ser muito observado com cuidado, porque ele é algo que é contextual. Você tem que olhar o seu contexto. Ele não é uma bala de prata, assim. Você pode acabar com o seu ambiente de engenharia se você tentar forçar um trabalho async ali, goela abaixo, né? E, cara, não tem muito jabá para fazer, não. A gente, né, quem tiver interessado aqui na Zup, cara, a Zup é uma empresa sensacional. Tem uma cultura muito bacana, ela é, né, representada em pilares de cultura aqui, e de fato, aí eu tô aqui dentro, né, sou suspeito para falar, mas quando você passa na entrevista, você vê que realmente os pilares eles funcionam, né? Como toda empresa, a gente tem problemas também de, às vezes as coisas são burocráticas e tal, mas é uma empresa que olha muito para as pessoas, assim, tem uma carreira técnica muito legal, né? Pessoas tipo o Otávio ajudou a gente pra caramba aqui a pensar nessa carreira técnica e tal. Então, site de vagas ali do próprio site da Zup, se alguém tiver interesse, conhecer mais sobre a Zup, só entrar no nosso site de vagas, no LinkedIn também tem as vagas ali. E é isso, eu fico à disposição também se alguém quiser trocar ideia sobre ambiente de produtividade, engenharia, design doc, ADR, qualquer coisa. Depois eu deixo meu Twitter aí, meu LinkedIn. Meu Twitter eu posto mais coisa pessoal, então não tem muita coisa interessante lá relacionada a isso, mas no LinkedIn eu posto algumas coisas e fico à disposição para conversar, tocar figurinha com a galera sobre esse assunto. Muito bom. Obrigado aí, Bruno, pela presença. Obrigado, Otávio, também, né, por participar. Muito legal ter vocês aqui. Um abraço e até mais. Boa, obrigado, Edu. Obrigado, Otávio.